Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor, versículo 9, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Quando você vai em Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus derramando suas promessas e Ele mesmo cumprindo as suas promessas. Lá em Gênesis você vai ver que Deus prometeu para Noé, dizendo que iria mandar um dilúvio. Passaram mais de 100 anos. Mas Deus cumpriu a promessa e o dilúvio veio. Deus um dia pegou um homem que já estava com 100 anos de idade, um ancião. A sua esposa também com 90 anos de idade, uma anciã. Ela era estéril, nunca teve filho. Mas Deus pegou esse casal e prometeu que deles iria nascer uma grande nação. Que eles iam se formar do ventre deles, 2 idosos, ia gerar uma grande nação. Passaram-se mais de 800 anos, mas essa promessa se cumpriu, porque Deus é Deus que cumpre promessa. Depois Deus prometeu que iria libertar o seu povo que estava escravizado no Egito. Passaram-se mais de 400 anos, Deus libertou o seu povo, porque Deus é Deus que cumpre promessa, meu irmão. Depois Deus prometeu que iria mandar o Salvador ao mundo, e Ele mandou Jesus Cristo vir aqui, e Ele disse que Jesus ia viver, ia ser morto, ia ressuscitar. Até que essa promessa se cumprisse, passaram-se quase mais de 3.000 anos, mais de 3.000 anos para que isso acontecesse. E essa profecia, irmãos, da vinda, da primeira e da segunda vinda, não foi dita só por alguém. Foi dito por vários profetas, entre eles Isaías, Malaquias, Daniel, Oséias e tantos profetas do Antigo Testamento, dizendo, afirmando que ele iria voltar. Mas não foi só os profetas que disseram isso, não. Os apóstolos, Tiago, João, também o apóstolo Paulo, na Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer: olha, irmãos, não vos enganes, porque o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Não foi só o apóstolo Paulo que falou, e nem os apóstolos, os anjos também. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 11 está escrito que os apóstolos viram Jesus subir ao céu, ficaram olhando. 2 anjos vieram e disseram: varões Galileu, por que vocês estão olhando aí para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí, um dia ele também vai voltar. Não foi só os apóstolos, profetas e anjos, não. O próprio Senhor Jesus afirmou. Ele disse no Mateus, versículo 26 do capítulo 13, ele diz lá: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E no versículo 32 de Marcos, ele vai dizer: quando o dia, qual a hora, ninguém sabe, só o Pai que está no céu. E o próprio Jesus, no capítulo 22, versículo 20 de Apocalipse, ele vai dizer: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. E agora nós lemos o apóstolo Pedro relembrando, trazendo a nossa memória, trazendo aqueles que esqueceram essa promessa. Ele vai dizer: irmãos, eu quero que vocês não esqueçam da promessa que Deus fez através de Jesus, através dos profetas, através dos anjos, que ele disse que um dia ele iria voltar. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas ele enviaria sinais de que ele estaria voltando. Escute aqui, queridos irmãos,
Hoje nós estamos vivendo num momento em que todos os sinais que a Bíblia dizia já são evidentes aos nossos olhos. Todos os sinais que a Bíblia apontava. Irmão, nós tivemos epidemias, várias epidemias. Muita gente diz, mas sempre tivemos epidemias sempre. Mas pandemia, meu irmão, foi a primeira mundial. Em todo mundo estava cuidando desse vírus Covid. Em todo mundo, nos lugares mais longínquos havia isso. Para você entender, as pessoas dizem assim, não, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas se você for estudar, na Segunda Guerra Mundial, a Índia não entrou na Segunda Guerra Mundial. Outros países não entraram na Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, teve país que nem sequer mandou um bombom para a Segunda Guerra Mundial. Então não foi todo mundo, mas a gente diz, foi uma grande Segunda Guerra Mundial. Não foi todo mundo que participou. Teve países que não participaram, mas na pandemia, meu querido irmão, todas as nações participaram disso. Terremotos, tsunamis, e agora nós estamos vendo aqui em Israel. Mas nós muitas vezes estamos envolvidos com os nossos problemas da vida e não vemos essas coisas e sinais acontecendo. E porque a gente não consegue perceber isso, a gente esquece da maior necessidade da nossa vida, irmãos, que é essa frase que eu vou lhe perguntar: você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, você está preparado? E estamos, irmãos, eu quero dizer hoje, numa situação muito clara. Eu quero não deixar dúvida hoje, porque o Espírito Santo hoje está querendo que cada um de nós tomemos uma posição. E hoje você e eu temos que analisar essa pergunta que Deus vai fazer para nós: você está preparado para o arrebatamento da igreja? Como é que eu sei, pastor? Olhe para as suas atitudes, veja o seu caminhar, olhe como você trata a sua vida espiritual, olhe como é que você trata a sua fé, olha como é que você trata as promessas de Deus sobre a sua vida. Você está preparado? Quais são os seus caminhos? Suas atitudes estão te conduzindo à salvação ou à perdição? Você acha que está salvo ou você acha que está perdido? Mas a palavra de Deus hoje está dizendo para nós, irmãos, algo que talvez você não queria ouvir, algo que você não quisesse perceber na sua vida, mas a mensagem que nós precisamos ouvir hoje é: prepare-se, Jesus está voltando. Ele está voltando. Mas nós vivemos hoje num tempo, irmãos, do politicamente correto, onde todo mundo não consegue mais receber crítica, exortação. Pessoas só querem ser elogiadas, só querem ser aplaudidas, só querem reconhecimento humano. E aí nós vamos tolerando e aceitando tudo aquilo que a Bíblia condena. E nós precisamos, irmãos, atender com urgência essa palavra que Deus está dizendo para nós. O retorno de Cristo está na iminência. Tenha em mente algo: você não está aqui por acaso. A nossa vinda neste culto aqui, meu irmão, é um momento em que você tem que tomar uma atitude. Ninguém pode sair daqui sem tomar uma decisão, porque o próprio Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Ou você está do lado de Jesus, ou você está contra Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha, diz o Senhor Jesus. E eu não sei, meu irmão, quando Jesus vai voltar. Não sei a hora, não sei o dia, mas eu sei que os sinais estão dizendo que Ele vai voltar. E que todos nós, com certeza, sem exceção, estaremos diante daquele que todos terão que prestar conta.
e nós prestaremos contas dos nossos atos. E naquele dia, olha aqui para mim, não tem como fugir, não tem como dar um jeitinho, não tem como dar desculpa, não tem como enganar, porque a Bíblia fala, meu irmão, que um dia nós estaremos diante de Jesus, e o apóstolo Pedro está alertando: não esqueça, meu amado irmão. E o que ele está dizendo? Jesus não voltou ainda, nós ainda estamos vivendo o tempo aceitável de Deus. A porta da graça e da misericórdia ainda a porta da graça ainda está aberta, a misericórdia de Deus ainda está estendida, o favor de Deus ainda pode ser encontrado por nós. Hoje é o tempo da salvação, hoje é o tempo de você se consertar com Deus. Escute, irmão, Deus hoje está falando para aquelas pessoas que sabem que precisam da misericórdia de Deus. Deus está falando para pecadores, pessoas que estão caídas, para aqueles que nesse tempo da volta de Jesus estão frios, nesse tempo da volta de Jesus estão desanimados, indiferente ao chamado de Deus para a sua vida. Essa palavra que Deus está dizendo aqui é para o seu coração hoje. E aí diz a palavra: quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz, que ouça, meu querido irmão. E Paulo está dizendo: aceite essa verdade. Aqueles que têm um coração desejoso de salvação, hoje é o tempo aceitável de Deus. Eis aqui agora, nós estamos num culto, é o momento do dia da salvação, de você se arrepender, de você se entregar novamente ao Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de misericórdia, hoje é dia de graça, hoje é dia de perdão. Hoje Deus está de braços abertos para aceitar você, resgatar você, libertar, transformar a tua alma. E Pedro está dizendo: não esqueça, meu irmão. E nós estamos vivendo, irmãos, os princípios das dores. Jesus vai dizer em Mateus 24 as características que o mundo estaria. Ele vai falar do engano, o engano religioso, muitas pessoas enganadas religiosamente, falsos profetas se levantariam. E a gente vê no TikTok, no Quai, nas redes sociais, Instagram, profetas dos Pix, dizendo só aquilo que vai trazer comichão nos teus orelhas, que vai simplesmente enganar você, querendo o seu dinheiro, mas não diz a palavra de Deus, e vai ludibriando. E a Bíblia diz: muitos serão enganados, porque estão rejeitando a palavra de Deus, para darem ouvidos a espírito de enganadores e doutrinas de demônios. É o que nós estamos vendo, meu querido irmãos. Nesses últimos dias também, além dos enganos, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Você vê, irmãos, que tem gente, meu irmão, que ele tem tempo de ir para a praia, ele arranja uma praia, ele arranja um tempo para passear, ele arranja tempo para festa, ele arranja tempo para ir para cinema, ele arranja tempo para tudo, mas ele só encontra tempo para chegar na igreja uma vez perdida, porque não tem mais sede de Deus, não tem mais fome de Deus, ele está frio, está caído. Mas hoje a graça de Deus quer resgatar você, a graça de Deus quer trazer você novamente à presença dele, para você voltar a acender, para você se entusiasmar, para você ter a alegria de estar na casa do Senhor. Isso está acontecendo, irmãos. Isso está acontecendo. A Bíblia diz que ia esfriar. As pessoas iriam ficar desanimadas em relação às promessas de Deus. Outra coisa também, meu irmão, que a Bíblia diz: o amor ia se esfriar. As pessoas não têm mais amor a Deus, não tem amor mais nem pela sua família, não tem amor mais por ninguém. Os compromissos hoje é desfeito no WhatsApp, os relacionamentos se desfazem como se fosse nada. Nesses últimos dias a Bíblia diz que seria assim.
Além disso, também fala do avanço da tecnologia. Nós nunca tivemos uma tecnologia tão avançada, irmãos. Olha, se você for estudar, os cientistas vão dizer que apenas no século XX e no século XXI, a tecnologia teve um avanço, meu querido irmãos. A ciência, do modo geral, num avanço de milênios, em apenas 2 séculos. A Bíblia falava sobre isso aí. E também nós vemos não só isso, a Bíblia diz, porque o amor esfriou, a iniquidade ia se multiplicar. Hoje a gente vê na rua menino se beijando com menino, menina se beijando com menina, e o Satanás engana essas pessoas e elas acham que é normal, acham que Deus fez isso e Deus não está preocupado. Mas Deus colocou princípios, Deus colocou leis, e tudo isso um dia estará diante do Senhor, e Deus vai cobrar tudo isso, e a iniquidade vai se multiplicando, a tal forma, porque o amor vai se esfriando, e as pessoas vão aceitando isso na maior naturalidade, como se não, mas pastor, isso é preconceito. Irmão, olha como o diabo quer enganar as pessoas, porque se chegar para mim um muçulmano e dizer, você aceita lá ou vai para o inferno, você está condenado para o inferno, eu não vou me ofender com isso. Se chegar um espírita para mim dizendo, se você não vier para a nossa religião, você não vai reencarnar, você não vai nada, isso não me fere. Mas eles dizem que não acreditam na Bíblia, mas quando você fala que toda iniquidade vai ter um castigo, eles querem nos calar. Eles querem anular a Bíblia, mas a Bíblia fala que assim estaria o ser humano. A iniquidade ia chegar sobre eles. Mas a Bíblia diz que isso não é o final, é apenas os princípios das dores. E Deus hoje está falando para a gente que está frio, que está desanimado. E eu quero dizer para você que está frio, que está afastado da casa do Senhor, que perdeu a razão de buscar a Deus. Se existe um momento ruim para você se desviar, momento ruim para você estar do lado errado, de acordo com a Bíblia, é esse tempo hoje. Não é tempo de rejeitar o chamado de Deus. Não é tempo de você alimentar as tuas decisões por esse coração duro que está na tua vida. A Bíblia diz em Timóteo, no capítulo 4, dizendo que nesses dias as pessoas rejeitariam a verdade e vão cair naquilo que a Bíblia diz. Olha aqui para mim, fala para quem está do seu lado, cala a boca aí, porque Deus está falando conosco. Exatamente. Aí, querido irmão, o que a Bíblia diz? Que esses espíritos enganadores as pessoas, por causa que vão dar ouvido a esses espíritos enganadores, serão engoldadas e elas serão enganadas pelos seus próprios pecados. Por não dar ouvido à sã doutrina, se apegarão no pecado, justificarão seus pecados, endurecerão seus corações, e a consequência, corações duros e frios. Mas escute, o Espírito Santo fala isso com amor para você. Se você está vivendo assim, você escolheu um momento terrível, pior da sua vida, pior da história humana, para você aceitar isso na sua vida. Se você está vivendo uma vida afastado de Cristo, mas as Escrituras diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Esse é o alerta que Deus está dizendo. Esse é o alerta, porque infelizmente tem pessoas que não tem mais a capacidade de ouvir a voz do Espírito de Deus. O Espírito Santo já não consegue penetrar na sua alma, no seu coração. Ele prefere rejeitar, tampar os ouvidos, fazer de conta que não é com ele, por causa da dureza do coração.
O Espírito Santo não consegue mais influenciar. Ele sabe que está no pecado, sabe que está amarrado, mas o Espírito Santo chama através de pregadores: vem, te conserta, aceita Jesus. Mas o coração está duro, ele está frio. O Espírito Santo não consegue dobrar ele diante de Deus. Mas hoje levanta a tua mão aí, ó. Hoje a promessa que Deus tem com a sua vida, Ele veio libertar, Ele veio salvar, Ele veio transformar. Mas a dureza de coração, irmão, impede a pessoa de receber a graça de Deus. Porque eu não vou te enganar, não é uma pregação bonita, não é um cantor, um cântico bonito, não é você vir para a igreja e sentar na igreja. Só quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus hoje trabalhar dentro de você, porque Ele é o único que tem força, irmão, para quebrar as cadeias do pecado. Ele é o único que tem poder de justificar as nossas falhas. É o único que tem autoridade para abrir essas almas que estão aprisionadas. E hoje o grito de alerta de Deus é: volte logo, volta ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. O amor, a Bíblia vai dizer em Efésios: tenho, porém, contra ti, que fizeste o quê? Apocalipse em Efésios. Apocalipse, a igreja de Éfeso diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Pastor, aquele fervor, aquele amor morreu. Não, irmão, amor não morre. Aliás, amor não se acaba. Meu amor acabou. Não se acaba, amor. O amor, ele morre. O amor é como uma planta que tem que ser regado. Se você tem um relacionamento e você é agressivo nesse relacionamento, se você trai esse relacionamento, se você maltrata esse relacionamento, se você é uma pessoa que não rega esse relacionamento, que você abandona, é claro que esse amor vai morrer. É claro que isso vai esfindar da sua vida. Mas quando Jesus disse para a igreja de Éfeso: você deixou, mas hoje é hora de você voltar à prática dos primeiros passos, a voltar esse amor novamente. É hora de você chegar e dizer: eu vou mudar, eu vou chegar em casa agora, eu vou tirar um momento para eu orar, vou ler a Bíblia, eu vou voltar a frequentar cultos, eu vou voltar a buscar junto com o povo de Deus, eu vou me envolver, eu vou buscar vigília, eu vou orar, eu vou ler Bíblia, eu vou buscar mais de Deus. Você vai achar esse amor, você vai ressuscitar ele. Mas hoje há um grito de Deus, mas esse grito não é só para lhe alertar, não é só para te avisar, mas principalmente para te trazer de volta. Deus quer te trazer de volta. Deus quer quebrar essas correntes. Deus quer quebrar essas correntes. Deus quer regenerar a tua alma, a tua mente. Deus hoje está aqui para te justificar. Deus manda essa palavra para te preparar para você estar no dia do arrebatamento da igreja. Jesus está aqui hoje para te trazer vida, para você receber essa vida. Deus sabe, irmão, a força do pecado. Deus sabe que você precisa de ajuda, e só Jesus para te salvar, só Jesus para libertar a tua alma. Só Jesus é o único intermediador entre você e Deus. Que tempo é esse, pastor? Para nós ainda é o tempo aceitável de Deus. Tira essa dureza do seu coração. Não deixa que nada lhe impeça de se aproximar daquele que pode salvar a sua alma. Hoje é esse tempo.
Não importa como você entrou por essas portas, talvez a tua consciência esteja pesada. Talvez quando o Espírito Santo está falando aqui, a sua mente, o diabo tem tentado roubar a palavra de Deus do teu coração, que você não consegue nem sequer prestar atenção no que o Espírito Santo lhe fala. Você não consegue entender nada, parece que você está em outro lugar, porque o inimigo está querendo roubar isso de você. Mas escute, querido, o importante é que você chegou aqui. Se você se aproximar de Deus hoje, se você aceitar, se arrepender, querido, mudança na sua vida, Deus vai te dar poder para você vencer os teus vícios. Deus vai te dar poder para você vencer o maior inimigo que você está enfrentando, que é você mesmo. Mas escute, a Bíblia diz também que haveria nesse tempo muitos rejeitariam a oportunidade, muitos rejeitariam a misericórdia de Deus, muitos virariam as costas. E olhe para você, que distância você está de Deus? Porque se você não se alimentar de Deus, você vai se alimentar da sua carne, e a sua carne vai alimentar os teus pecados. Jesus está às portas e os sinais se evidenciam cada vez mais, meu querido irmão. Escute, um dia, preste atenção, todo ser humano, toda a humanidade, um dia estará diante de Jesus, e toda a humanidade vai se dobrar o joelho, vai abrir a boca, vai dobrar o joelho e vai confessar que Jesus é o Senhor. Toda a humanidade vai fazer isso. Só, querido, um dia eu e você vamos fazer isso, mas só que tem uma diferença. A Bíblia fala de tempo oportuno. Outros um dia vão se arrepender. Vão se arrepender. Você já se arrependeu de algo? Você já fez algo que você se arrependeu? Quem já fez algo que se arrependeu aí? Se pudesse voltar atrás, faria diferente. Pois é. Mas haverá um dia, meu irmão, que a Bíblia diz que toda língua, todo joelho vai se dobrar, e aqueles que se arrependerem antes, de todo o coração, de todo o seu entendimento, serão salvos, serão arrebatados, receberão a graça e o perdão de Deus. Mas também haverá aqueles que não vão se arrepender agora, irão se arrepender naquele último dia. Mas naquele dia será tarde demais. Naquele dia não haverá mais volta. Naquele dia não vai ter mais conserto. Não vai ter mais oportunidade. A Bíblia diz que naquele dia será só lamento, tristeza. Os homens pedirão a morte. Os homens entrarão em desespero. Mas Pedro está alertando aqui o apóstolo: não esqueça. Por quê? Porque ele está dizendo: o Senhor não retarda, versículo 9, não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem, está demorando demais. Quanto tempo? Cadê? Jesus nem voltou. Minha avó já dizia, meu bisavô já dizia, desde que eu era criança, dizia que Jesus ia voltar. E as coisas estão do mesmo jeito. Tu é louco? Como é que as coisas estão do mesmo jeito? Olha a cultura da igreja hoje, da sociedade hoje. Olha a tecnologia, olha os mapas geográficos hoje. Olha o clima hoje, há uma mudança geral. Olha o comportamento da sociedade hoje, há uma mudança geral acontecendo. Você vem dizer que tudo está do mesmo jeito. Mas muitos irmãos não conseguem mais acreditar nisso, porque infelizmente
até dentro da igreja, aqueles que dizem que acreditam em Deus, infelizmente, perderam as suas identidades de cristãos. Não parece mais crente. Eles estão preocupados, a maioria dos crentes estão mais preocupados em como serem aceitos pelo mundo do que serem aceitos por Deus. Eles gastam mais tempo querendo ser aceitos por esse mundo que não é amigo de Deus, do que gastar tempo querendo agradar a Deus. Se deleitam mais no mundo do que se satisfaz mais com as coisas de Deus. Por isso as suas vidas estão mornas, não oram mais, passam dias, semanas, meses sem buscarem a casa de Deus, sem se dobrarem, sem ler Bíblia. E aí, querido, eles não conseguem mais sentir isso. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Você que acha que é crente e está vivendo uma vida que só você e Deus sabe, eu vou te falar a verdade. Você está se enganando. Você não está enganando a igreja. Você não está enganando a Deus. Você está enganando a si mesmo, sendo enganado pelo seu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso, eu que o diga, enganoso. E aí, pastor, como é que eu sei? É fácil, olhe para a sua vida. Você está levando a vida que agrada a Deus? A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Muitos estão afundados nos vícios, depressão, perdeu vontade de viver, se agarrando em tantas coisas fúteis dessa terra. E o que é pior, perdeu o temor a Deus. E como perdeu o temor a Deus, vive na loucura de uma busca de encontrar Deus fora da vontade de Deus. Se dizendo sábio, estão se tornando louco. Mas Provérbios diz, versículo 9 e 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Mas como muita gente perdeu o temor a Deus, por não haver mais temor a Deus, estou inventando outro evangelho. O evangelho da conivência. Você pode casar uma vez, não deu certo, separa, arranje outra. Não deu certo, separa, arranje outra. Não deu certo, separa. Vai casando quando você quiser, dá-se casamento. Outra coisa, você é jovem, mas todas as meninas já tiveram relações sexuais, não são mais virgens. Por que você tem que se guardar como virgem? Jovem, homem, você não é macho não? Por que você não transa também? Perder o temor a Deus. É até triste, irmão, o que eu vou dizer, mas até pastores, pastor de uma grande igreja do Brasil, dizendo que se jovens se amam, pode ter relacionamento sexual sem ser casado. Mas a Bíblia está dizendo, porque rejeitam a verdade, perde o temor a Deus. Aí vem as doutrinas de demônios e os espíritos enganadores. Mas Deus hoje está libertando você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará, a verdade te liberta. Hoje Deus quer te libertar. Eu quero terminar dizendo que a Bíblia deixa bem claro, irmão, que há um céu e há um inferno, e que um dia todos nós vamos prestar conta. A Bíblia diz em Apocalipse que os livros serão abertos, os livros das obras e o livro da vida. O livro das obras, irmãos, está registrado tudo. Vou repetir. Registrado o quê? Tudo, meu irmão. Aquilo que todo mundo sabe, aquilo que só algumas pessoas sabem, aquilo que ninguém sabe, mas Deus sabe. A Bíblia diz
Ah, mas eu frequentava a igreja, mas a tua vida é de iniquidade. Ah, mas eu pregava a palavra de Deus, mas tua vida era de iniquidade. Eu orava, mas a tua vida é de iniquidade. Ah, eu participava do grupo de louvor, mas a tua vida é uma vida de iniquidade. Não se engane. Deus está dizendo aqui para nós, irmãos: ou você se santifica e te prepara para a volta de Jesus, ou então faz o que o apóstolo, através do Espírito Santo, disse. Olhe para mim. Quem é santo? Se é santo, meu irmão, paga o teu preço. Santifica-te mais. Não é em vão. Vai te santificando, Deus vai se agradar. Vai te santificando, santifica-te mais. Você já está santo, busca mais ser santo. Não se importa com os outros não. Busca mais ser santo. Santifica-te mais. Santifica-te mais. Mas tem um recado para você que está na injustiça. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, aproveita. Dá lugar à tua sujeira. Aproveita enquanto tu tem esses tempos de vida. Aproveita a lamação, aproveita. Mas a Bíblia diz que haverá diferença naquele dia entre os que servem e os que não servem a Deus. E os livros serão abertos, registrando ali naquele livro todas as obras. Estarão registrados também as nossas oportunidades, os desperdícios dela. E também será registrado também outro livro que vai ser apresentado, o livro da vida. O livro da vida. A Bíblia diz que tem gente que vai ser encontrado o nome dele lá. Esses que serão encontrados no livro da vida receberão a vida eterna. Receberão a vida eterna. Mas também diz que aqueles que não forem encontrados, diz a Bíblia, que serão para condenação eterna. Jesus está voltando. Qual o destino da sua alma? Irmãos, até na década passada, década passada, 2010 a 2020, as autoridades negavam sobre discos voadores. Ano passado, a NASA começou a soltar vídeos dizendo de seres extraterrestres. E você sabe o que foi que a NASA fez para tratar desse assunto de ufologia, de discos voadores não identificados? Reuniu vários teólogos, padres, pastores, judeus, religiosos, para tratar sobre isso. Sabe o que significa? Que eles sabem que um ser de outro mundo virá buscar seres vivos aqui nessa terra. Espírito Santo, a trombeta vai soar, Jesus vai buscar a sua igreja. Eles querem achar desculpas para quando isso acontecer. E já está, irmãos. Lembra que eu falei a princípio que o nosso Deus é um Deus de promessa. E Jesus prometeu: eu irei para o meu Pai e voltarei novamente para buscar a minha igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu voltarei. Já se tem visto, irmãos, a maquete do terceiro templo de Salomão. Já se vislumbra alguns nomes dos que possivelmente podem ser o anticristo. Tudo está acontecendo. Mas muita gente, irmãos, acha que Deus tarda a sua promessa. Tudo está convergindo, querido, para que as promessas proféticas acerca
da vinda de Jesus possam estar aos nossos olhos. Tudo que Deus escreveu está acontecendo. Jesus, eu termino dizendo que Jesus disse o seguinte: vocês conhecem as estações do tempo? Vocês sabem as estações do tempo olhando para as nuvens? Quando o céu está nublado, que as nuvens estão cinzas, eu posso dizer categoricamente, empiricamente, que Jesus, aliás, que vai chover. Olhando para as nuvens, eu posso afirmar: vai chover. Mas eu não posso determinar a hora e nem um minuto. Assim somos nós. Tudo que está acontecendo está apontando que Jesus está voltando. Agora, vamos supor que Jesus demore ainda 10 anos, ou então 20 anos, mais 30 anos, mais 50 anos, ou mais. Quem lhe garante que você vai estar vivo? Quantos anos você tem ainda nessa terra? Eu pensava, Vilani, que infarto dava só em velho. Nunca imaginava que o garoto poderia sentir. Mas eu lembro no dia 13, quarta-feira, eu estava voltando, eu vinha na Bezerra de Menezes, imaginando já a minha tapioca com queijo, meu café com leite, pensando já, vou já chegar em casa e vou tomar café, tapioca, e vou chegar em casa. Depois eu pensando, vou assistir as minhas séries bíblicas, eu quero assistir uma parte que vai acontecer lá. Pensando nisso, lembrando, vixe, eu tenho que deixar ali, nós temos que voltar, ainda vai ter ensaio da senhora, porque quinta-feira é culto de senhora, nós vamos voltar. Fazendo planos, irmãos. Mas de repente, meu coração me traiu. Começou a batida. E eu fiquei: que é isso, Senhor? A garganta seca, o ar sumindo. Aí eu parei, sozinho dentro do carro. Parei, tomei água, disse para a mulher que eu estava passando mal, e ela me deu uma cadeira, eu sentei. Eu pensei que o Red Bull estava me dando asas. Mas vim embora. Escute. De repente, quando eu entro no carro, que eu vou subindo na CE, e mais forte, a sensação que o meu coração ia explodir. Eu comecei a pedir: Deus, não deixa eu morrer, Senhor. Não deixa eu morrer, porque a gente pede logo para não morrer, todo mundo quer ir para o céu. E eu disse: Senhor, não deixa eu morrer. E quando eu estava, correndo, aí eu cheguei pensei em ir para o UPA, fui direto, pensei em entrar na Polícia Rodoviária Federal, fui direto, liguei para a Alice, eu estou infartando, o Roger correu. Eu cheguei, entrei naquele carro, irmão, eu já estava desfalecendo. E eu estava pensando antes na tapioca, antes no café, cheio de planos, cheio de projetos. Eu ia pregar na festa da congregação, no sábado da congregação. Nunca imaginei, irmão. E aí eu lembro quando o menino me levava no carro, eu orei a Deus, e eu vi que não tinha mais jeito, comecei a pedir perdão. O Senhor me perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas. Pedi perdão a Deus. Depois eu orei pela família. Senhor, guarda a Alice, deixa ela casar de novo não. Guarda meus filhos. Tô brincando, eu disse isso não. Isso aqui morreu, acabou. Eu disse: Senhor, guarda minha família. Depois eu disse: Deus, muito obrigado,
O Senhor tem me dado 54 anos de vida, muito bem, só felicidade. Deus, obrigado, Jesus. Aí comecei a agradecer a Deus. Obrigado, glória a Deus. Querendo cantar hino, não sei se eu fazia o hino que eu cantava, o meu rompo os céus, ó Senhor, e aquela dor, eu me lembro que eu desmaiei, porque eu já tinha certeza que eu já estava para lá do beijo de uma pulga, que já estava para ir embora. Aí me acordei no hospital, deitado no hospital, a enfermeira diva veio e disse, aí disse, o senhor é pastor, eu sou cristão, posso orar por você? Aí eu olhei para ela e eu disse, você quer orar por mim? Ela disse, digo, então eu vou morrer, né? Ela disse, não, vai não. Eu digo, você quer orar? É porque o negócio é sério mesmo. Aí ela orou, eu adormeci. Acordei o Isaías chegando no hospital. Depois eu acordei, eu entrando na ambulância com ele. Depois eu acordei, os médicos fazendo cateterismo em mim, colocando o estende no meu coração. Mas eu tinha certeza que eu já ia embora dali. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E aí eu pergunto para você, quando será que nós vamos partir? Quando será que Jesus vai voltar? Mas hoje, irmãos, o Espírito Santo fala para você. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de se voltar para o Senhor. Hoje é tempo de você dizer, Deus me perdoa, Senhor, eu quero viver uma vida para Ti. Senhor, eu quero viver uma vida que agrade a Ti. Senhor, eu quero entregar minha alma, minha vida. Eu quero, de fato, Deus, ter uma vida santa diante de Ti, Senhor. Essa porta está aberta hoje. Essa porta está aberta hoje. E a Bíblia fala que Ele voltará. Ele não aceita iniquidade. Ele vai julgar as nações. Mas hoje Ele não está aqui como juiz. Ele não está aqui como acusador. Mas Ele está aqui como libertador da nossa alma. Está aqui como salvador da nossa vida. Eu quero fazer uma oração por você. Você quer hoje tomar essa decisão? Você entende hoje que Jesus hoje está chamando você para esse propósito? Coloque-se em pé. Eu quero fazer esse convite para você hoje. Quero fazer esse convite para você hoje.